Olá, meus alunos, como vocês estão? Então, a gente na aula passada parou nos assuntos de ácidos, bases, sais e óxidos, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos ácidos, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre as bases, depois os sais. Mas já que a gente vai falar sobre os ácidos, e com relação principalmente ao ácido diarrênios, que é o mais trabalhado hoje comumente falando, então a gente vai ter uns detalhes que eu não falei na aula passada e vou focar exatamente apenas nos ácidos. Então, me acompanhe aqui no computador. Então, podemos inferir que os ácidos, ele é toda substância que, em solução aquosa, se ioniza, produzindo exclusivamente cátions H3 ou mais, ou H+, e o seu ânion correspondente. No caso aqui do HCl, em água vai formar íons H+, e íons Cl-. Então, ó, aqui seria a forma simplificada da reação química. Mas aqui abaixo temos um detalhe a mais. HCl mais água, tá certo? Vai formar íons H3 ou mais íons Cl-. Nesse caso aqui nós temos duas setinhas, a seta dupla, porque se trata de uma solução em equilíbrio, certo? A gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho. Nós podemos classificar os ácidos quanto à presença de oxigênio, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto ao número de elementos químicos presentes nesse ácido, quanto à sua volatilidade, quanto à sua força. Quando nós falamos da presença de oxigênio na molécula de ácido, nós podemos chamar de hidráxidos ou aqueles que não possuem oxigênio na sua estrutura, como HCl, HI, HCN, por exemplo. E temos os oxiácidos, aqueles que possuem oxigênio. Temos então o HClO3, HNO3, H2SO4, H3PO4 e por aí vai. Podemos também classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser monoácidos ou monopróticos, ou seja, ele só vai disponibilizar na sua ionização, como uma reação daqui de cima, apenas um íon H+. Então são chamados monoácidos ou monopróticos. Tá? Podemos também termos os diácidos, que é quando ele libera dois hidrogênios ionizáveis. No caso aqui, ó, H2SO4, ele é um diácido, porque esses dois hidrogênios aqui são ionizáveis, ou seja, eles participam de duas etapas de ionização. Podemos ter os triácidos, que é quando tem, obviamente, três hidrogênios ionizáveis. Então nós temos o H3PO4, por exemplo, o ácido fosfórico. Ele tem esses três hidrogênios, são os três ionizáveis. E temos os tetrácidos, ou seja, quatro hidrogênios ionizáveis. Podemos também dizer com relação ao número de elementos químicos disponibilizados nessa molécula de ácido. Então podemos ter um ácido binário, que é quando eu tenho dois elementos químicos diferentes, tá, formando o meu ácido, como por exemplo HCl, HI. Então HCl, o ácido clorídrico, temos o hidrogênio e o cloro. HI, que é o ácido iodídrico, que é hidrogênio e iodo, certo? Nós podemos ter os ternários, que é quando tem três elementos químicos diferentes formando aquele ácido. Então nós temos aqui como triácido o HCN, nós temos o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio, formando o ácido cianídrico. Nós podemos ter também o quaternário, que é quando temos quatro elementos químicos distintos formando a molécula de ácido. Podemos classificar também quanto à sua volatilidade, ou seja, eles podem ser voláteis quando tem baixo ponto de ebulição, e podemos também ter os fixos, que possuem alto ponto de ebulição. Podemos medir também a força desse ácido, certo? Então, ó, ácidos fortes, eles possuem o alfa. O alfa, ele mede a quantidade de ionização do ácido. É como se fosse uma constante de ionização, tá certo? Então, se ele possui esse alfa maior ou igual a 50%, ele pode ser considerado um ácido forte. Um ácido moderadamente forte ou semiforte é aquele que possui seu alfa, seu potencial de ionização, entre 5% e 50%. Já os ácidos fracos são aqueles que possuem um alfa menor que 5%. Para calcular o pH desses ácidos, a gente
levando em consideração apenas o ácido forte, é apenas calculando o menos log de H+. Quando nós temos ácidos moderados e ácidos fracos, temos que levar em consideração uma regrinha chamada hidrólise. É através da hidrólise que vamos calcular o pH desse ácido moderado ou fraco. Quando falamos da força, né, de forma apenas analítica, né, olhando e identificando quem é forte e quem é fraco, nós podemos ter duas formas. Para os hidrácidos, como eu falei para vocês, que é quando não tem oxigênio na estrutura, e temos os oxiácidos. Então, para os hidrácidos, a força do ácido vai ser da seguinte maneira. Os fortes, como HI, por exemplo, ele vai ser mais forte que o HBr, que o HCl, porque a sua base conjugada, e o iodo, o iodeto no caso, ele é mais fraco que o brometo, que é mais fraco que o cloreto. Então, pela regra contrária, nós podemos dizer que se a base conjugada é mais fraca, então o seu ácido conjugado é mais forte. Então HI é mais forte que HBr, que é mais forte que HCl. O HF é o moderado. Já os fracos são todos os ácidos que constituem. Tá? Para os oxiácidos, nós temos a seguinte regra. É só subtrair a quantidade de oxigênio da quantidade de hidrogênio. Por exemplo, HClO4. Nós temos 1 hidrogênio e 4 oxigênio. Quando subtraímos 4 de 1, sobra 3. Então, a partir de 3 é um ácido muito forte. Quando nós temos uma diferença que vai dar 2, é um ácido forte, ou seja, 4 oxigênio menos 2 hidrogênios aqui, nós temos 2 quociente. Esse 2 de quociente é ácido forte. Então, a mesma coisa aqui, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 2. Já quando nós temos a diferença que vai dar 1, como por exemplo H3PO4, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios que vai dar 1, é um ácido chamado moderado. Quando nós temos o M, né, o quociente, igual a 0, é um ácido fraco. Basta apenas subtrair. Tá? Falei para vocês, né, no vídeo anterior sobre a questão da ionização. Como é que acontece para eu saber quantos hidrogênios serão ionizáveis? Como é que eu faço a reação de ionização de um ácido? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é investigar a reação desse ácido em água, tomando como exemplo o ácido fosfórico aqui, H3PO4. Então nós temos a primeira ionização parcial, que é quando um único hidrogênio que está presente aqui vai interagir com a água e vai formar os seus íons respectivos. Então, H3PO4 reagindo com água, nós temos a formação de H3O+, mas agora eu vou ter que subtrair. Ó, um hidrogênio de K reagiu com de K, com a água de K. Então, esse único hidrogênio que reagiu, ele vai ter que ser subtraído da minha molécula de H3PO4. Vai ficar quanto? H2PO4 menos 1. Tá? Porque aqui é a molécula neutra. Se eu tirei 1 daqui, vai ficar com o sinal de negativo. Tá certo? Ele perdeu, né, um próton. Então vai ficar H3O+, e H2PO4 menos. Essa é a minha primeira ionização. Mas ele vai ter quantas agora? Quantas etapas? Vamos ver, jovem mancebo. Então, o que nós vamos fazer para pegar a segunda ionização parcial? O resultado que deu aqui, ó, tá vendo H2PO4-, ele vai participar agora da próxima etapa de ionização. Ele será o precursor da próxima etapa de ionização. Então, eu pego ele e repito aqui embaixo. H2PO4- aquoso, tá? Reagindo com água, vai formar mais uma vez H3O+. Por quê? Eu estou reagindo um hidrogênio daqui com a água. Então, no final, eu tenho que subtrair um hidrogênio daqui. Ou seja, vai formar H3O+ novamente, mais HPO4 2-. Por que 2-? Se eu tenho menos 1 aqui e subtraio de novo, eu vou ter que tirar desse menos 1 outro menos 1. Vai ficar quanto? Menos 2. Certo? Mas olha, teremos agora a formação da terceira ionização parcial, que é quando eu pego esse resultado aqui, ó, o HPO4 2-, e jogo de volta aqui embaixo. Por quê?
ele não terminou ainda os hidrogênios ionizáveis. Pode ver, ó. Aqui eu comecei com 3 hidrogênios ionizáveis, só fiz 2 reações até agora. Então eu preciso eliminar esse outro hidrogênio de cá. Então, ó, HPO4 2- reage novamente com a água para formar novamente H3O+. E quando eu formo esse H3O+, eu tenho que subtrair um hidrogênio daqui, que vai ficar como PO4 3-. Por que 3-? Se eu tenho 2- e subtraio -1, formo 3-. Então eu tenho 3 etapas aqui distintas da ionização parcial. É desse jeito que funciona a ionização dos ácidos, dos oxiácidos. Tenho agora aqui a formação da equação global. O que é a equação global? É somar todas as etapas e eliminando quem for igual. Ou seja, esse de cá é igual a esse de cá e esse de cá é igual a esse de cá. Então elimino eles, que eles se subtraem de todo jeito, e faço a soma. Repete H3PO4 mais 3, foram 3 águas, né? 3H2O líquido. Setinha repete. Quantos H3O+ eu formei? 1, 2, 3. 3H3O+. E eu tenho o que sobrou aqui, que é um PO4 3- aquoso. Lembrando que esse método pode ser eliminado se você observar logo de cara quantos hidrogênios eu tenho aqui na minha molécula que podem ser ionizáveis. Ó. São 3, então se são 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter 3 etapas de ionização parcial. Se tiverem 2 hidrogênios aqui, serão 2 etapas de ionização parcial. Mas professor, como é que eu faço para dar nomes? Qual é o tipo de nomenclatura que eu vou dar? Primeira dica que eu vou dar para você, tá certo? Compre uma tabela periódica que tenha os ânions e os cátions, tudo descritos. Por quê? Porque você precisa saber o nome desses ânions e saber o nome desses cátions para poder dar nome. Você poderia dizer de forma arbitrária, decorando, mas decorar não funciona, você vai esquecer. O conselho que eu dou é comprar uma tabela periódica, isso é baratinho, não chega nem a ser R$5 no Atacado dos Presentes ou em qualquer outra loja que venda papelaria. Tá? Então você compra essa tabela periódica com cátions e ânions e você aplica a regra. Qual é a regra? Para formar o nome do ácido, você vai botar o nome ácido na frente e somar a esse nome ácido o nome do ânion com terminação trocada. Ou seja, se eu tenho a formação de um cloreto, por exemplo, o HCl, né, eu tenho a formação do cloreto, então é H mais Cl-. Cl- o nome dele é cloreto, então é ácido clorídrico. Tá? Por quê? Se for eto, terminado em eto, o ânion, se dá o nome hídrico para o ácido. Se o ânion termina em ito, o nome do ácido termina em oso, certo? Se for terminação ato, o ânion, então o nome do ácido termina com ico. Não tem erro. Então aqui, ó, cloreto, clorídrico, hídrico, tá certo? Eto, hídrico. Se aqui eu tenho a formação do hipoclorito, do ânion hipoclorito, o nome do ácido vai levar ácido hipocloroso, ito-oso. Se eu tenho o clorato, a formação do clorato, do ânion clorato, eu vou ter o ácido clórico, ato-ico, tá? Não tem erro, você precisa primeiro decorar, comprar uma tabela periódica com os nomes dos ânions e dos cátions, e você, depois que aprender os cátions e os ânions, aplicar essa regra aqui. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, curtam, compartilhem, tá certo? E assistam os outros vídeos da sequência. Repassem para os seus amigos também. Conto com vocês. Até a próxima. Tchau!